Há momentos na vida em que você se olha no espelho e se pergunta, em silêncio, por que tudo é tão pesado para mim? Por que parece que a felicidade sempre passa pela minha porta, mas nunca entra? Você segue em frente, faz o que pode, sorri para o mundo. Mas lá dentro existe algo que falta, uma lacuna, um vazio difícil de nomear. É como se a vida tivesse entregue a você um papel injusto antes mesmo de você nascer. Hoje, neste vídeo, eu quero te contar uma história. Mas não é apenas uma história comum. É uma narrativa que atravessa o coração, uma metáfora profunda sobre dor, destino, propósito e transformação. É a história de uma ave que nasceu com tudo contra ela, mas que encontrou uma verdade tão poderosa que sua vida nunca mais foi a mesma. E antes de continuar, deixe-me dizer algo importante. Se você está gostando deste canal e desse tipo de conteúdo, por favor, nos ajude a continuar sempre produzindo cada vez mais. Deixe aquele like, se inscreva no canal Estropi e compartilhe este vídeo. Isso faz toda a diferença. Agora, respire fundo e venha comigo. Em um canto esquecido do deserto, onde o vento corta a pele e o sol parece pesar como uma espada sobre o mundo, nasceu um pequeno urubu. Ele abriu os olhos pela primeira vez em meio ao calor esmagador, rodeado por pedras rachadas e um silêncio duro. Não havia ternura, não havia aconchego, não havia proteção. Os irmãos dele, frágeis como ele próprio, morreram cedo, um após o outro. O pequeno urubu aprendeu, antes mesmo de compreender a vida, que a morte chegava primeiro que o abraço. Ele sobrevivera, é verdade, mas não porque era forte. Sobreviveu porque a vida, por algum motivo profundo e misterioso, ainda não havia desistido dele. Desde seu primeiro sopro de existência, ele aprendeu que o mundo seria áspero e que, para seguir adiante, precisaria resistir. Sua mãe o alimentava com restos de carne morta, sangue seco, cheiro de podridão, enquanto outras aves se deliciavam com frutas, sementes ou caçadas orgulhosas. Ele aprendia que sua vida se construía sobre o que os outros rejeitavam, e no fundo, algo nele doía. Quando cresceu o suficiente para observar o mundo ao redor, o jovem urubu percebeu que não era como os outros. Das rochas altas, via falcões atravessando o céu com precisão afiada. Via águias robustas, rasgando presas vivas com força e glória. Via também aves migratórias carregando frutas brilhantes, vindas de lugares que ele nunca conheceria. Lugares onde a vida parecia dançar com a luz. Ele, por outro lado, comia somente quando algo morria. Dependia da queda, do fim, do colapso. E quando nada morria, ele simplesmente não comia. Foi então que, com uma dor que queimava mais que o sol, ele se perguntou: por que eu? Por que nasci assim? Por que devo buscar alimento entre cadáveres? Por que me temem? Por que me rejeitam? Por que me desprezam mesmo sem me conhecer? Às vezes sonhava em ser falcão, outras vezes sonhava em ser águia, ou qualquer coisa que não fosse ele. Mas toda vez que imaginava uma vida diferente, sua própria sombra o lembrava de quem era. Ele não podia escapar do destino que o moldara. E assim, pouco a pouco, seu coração se encheu de algo mais perigoso que a fome: ressentimento. O ressentimento o corroía. O ressentimento o prendia. O ressentimento o fazia acreditar que sua vida era um castigo. O tempo passou. O urubu se tornou adulto e deixou o ninho solitário onde havia nascido. Ele sabia sobreviver, sabia encontrar o que restava da morte, sabia resistir como ninguém. Mas resistir não é viver. Por dentro,
Algo se quebrava um pouco mais a cada dia. Ele vagava pelo deserto com as asas abertas, não por liberdade, mas por costume. Seu corpo vivia, mas sua alma definhava. Tentou fazer amizade com outras aves, mas era ridicularizado, ignorado, rejeitado. Tentou buscar um sentido para sua existência, mas só encontrava silêncio. Nas noites geladas, olhando as estrelas, murmurava ao vento: se esta é a vida que me coube, para que continuar? O deserto era sua casa, mas também sua prisão. Em uma manhã brutal, quando a fome e a tristeza pesavam mais que suas próprias asas, o urubu viu um leão caçar um antílope. Esperançoso, pensou: talvez hoje eu coma algo realmente bom. O leão matou a presa com poder e ferocidade. O urubu esperou. Sentado numa rocha, ele observava a vida e a morte dançarem à sua frente. Mas quando se aproximou, o leão o enxotou com desprezo. Saia daqui, parasita. Isso não é para quem espera que outros façam o trabalho. O golpe da pata o jogou ao chão, e algo profundo dentro dele, finalmente se partiu. Ele se arrastou até os restos deixados pelo leão, olhou para eles, mas não teve força, nem física, nem emocional. Caminhou até um poço raso de água suja, observou seu próprio reflexo, um vulto de penas quebradas, asas fracas, olhos vazios. Olhe para você, murmurou, um erro da criação. Pela primeira vez, ele não queria continuar. Foi nesse instante, nesse momento em que todas as esperanças haviam se apagado, que algo inesperado aconteceu. O som de asas suaves cortou o silêncio. Uma pomba branca, radiante e serena, pousou em um galho seco ao lado do poço. Ela olhou para o urubu com ternura, sem medo, sem desprezo. Amigo urubu, você está bem? Ele não respondeu, apenas abaixou a cabeça. O que houve? Insistiu a pomba, aproximando-se. E com uma voz quase morta, ele confessou tudo. Estou cansado. Cansado de viver dos restos. Cansado de ser visto como o mais baixo, como o mais sujo. Nunca pedi para nascer assim. Vejo outros voarem alto. Vejo os outros serem admirados. E eu só sobrevivo entre cadáveres. Às vezes, acho que Deus se esqueceu de mim. Olhe para mim. Eu não tenho força, não tenho propósito, não tenho felicidade. Fez uma pausa. E você, pomba, para onde vai? Vou ao céu cumprir uma missão, respondeu ela. O urubu ergueu ligeiramente a cabeça. Ao céu? E então, com uma esperança tímida como uma brasa quase apagada, pediu: amiga pomba, já que você vai ao céu, pergunte por mim. Pergunte se Deus ainda se lembra deste miserável. Pergunte se essa dor um dia acaba. Pergunte o que eu devo fazer para deixar de ser infeliz. Por favor, traga-me uma resposta. A pomba concordou. Farei isso por você, amigo urubu, e subiu ao céu. A pomba atravessou nuvens, ventos e silêncios até as portas celestiais. Um anjo a recebeu. Ela entregou seus recados. Quando terminou, respirou fundo e disse: há algo mais. Eu encontrei um urubu no deserto. Ele está cansado, perdido, quebrado. Quer saber se seu sofrimento um dia vai terminar. O anjo baixou o olhar com compaixão. O destino dele está escrito. Ele terá mais 10 anos de sofrimento. A pomba sentiu o peito apertar. Mas ele não aguenta mais. Se eu disser isso, ele vai perder o pouco de esperança que ainda tem. Não há nada que eu possa fazer? O anjo pensou. Então respondeu: diga a ele para repetir sempre, em todos os momentos, sejam bons ou ruins. Obrigado, Deus, por tudo. Essa será a prova dele, e também o caminho.
Quando a pomba voltou ao deserto, encontrou o urubu exatamente onde o havia deixado. Fraco, mas esperando. Ela pousou ao lado dele. Eu trouxe sua resposta. O urubu se levantou com esforço. O que Deus disse? A pomba respirou fundo. Deus determinou mais 10 anos de sofrimento para você. Mas o anjo me deu um recado. Repita sempre: obrigado, Deus, por tudo. Essa frase será sua prova e também seu caminho. O urubu desabou por dentro. Esperava uma cura imediata. Esperava um milagre visível. Esperava algo que o libertasse. Mas recebeu uma frase. Apenas uma frase. Só isso? Murmurou. Às vezes uma única frase pode mudar um destino inteiro, respondeu a pomba. Ele fechou os olhos, respirou e pela primeira vez aceitou. Se essa é minha prova, eu farei. Naquela noite, com voz trêmula, murmurou: obrigado, Deus, por tudo. No dia seguinte, exausto, repetiu: obrigado, Deus, por tudo. E outra vez, e outra, e outra. Ele não entendia, mas confiava. E quando alguém confia, algo sempre começa a mudar, mesmo que seja invisível. Os dias passaram. Ele continuava repetindo a frase, mesmo sem ter forças, mesmo sem compreender, mesmo sem ver nenhum sinal. Até que um dia, o céu parecia mais azul. Outro dia, suas asas doíam menos. Depois, choveu. Algo que não acontecia havia anos naquele deserto. O poço virou lago. Plantas brotaram. A vida renasceu. E o urubu também. Encontrou o alimento fresco de um animal que havia morrido naturalmente. Comeu, bebeu e agradeceu. Obrigado, Deus, por tudo. O mundo não havia mudado, mas ele havia mudado. Parou de se odiar, parou de se comparar, parou de lutar contra a sua natureza e descobriu algo profundo. Ele existia por um propósito maior. Sua vida tinha valor. Ele era essencial para o equilíbrio da terra. Ele não era maldição, era cura. E pela primeira vez sentiu orgulho de ser quem era. A história do urubu nos lembra que nem sempre podemos mudar quem somos, mas sempre podemos mudar como vivemos aquilo que somos. A gratidão não é uma fuga, não é resignação, é transformação. É quando você decide agradecer mesmo sem entender. É quando você escolhe confiar mesmo sem sinais. É quando você solta a queixa e abraça a vida. Se hoje você está atravessando um deserto, se sente que só está sobrevivendo, não desista. Há um propósito maior sendo construído dentro de você. Experimente dizer com o coração: obrigado, Deus, por tudo, e observe. Observe como algo dentro de você começa a voar mais alto. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou algo dentro de você. E eu quero te pedir, com muito carinho, se inscreva no canal Estropi. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser que você transforme o dia ou até a vida dessa pessoa. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.